Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui à nossa Escola Bíblica Especial, que a gente já vem fazendo desde o início desse novo estudo de lições aqui. Hoje é um prazer nós podemos estar recebendo aqui mais duas novidades, que estão participando pela primeira vez. E eu vou pedir para todos que estão aqui nos acompanhando que já compartilhem essa live com mais uma pessoa, com mais um grupo de amigos, para que o YouTube entregue para o máximo de gente possível e a gente consiga alcançar mais pessoas e estejam preparadas para o estudo da lição no sábado pela manhã. Já aproveitando aqui as dicas que nós vamos passar aqui, hoje usando aqui a expertise do pastor Paulo Cordeiro, que está aproveitando aqui um tempo de férias aqui com a gente, e nós aproveitamos ele aqui para poder explorar um pouco da experiência dele. Vou pedir o pastor Edílio para poder fazer uma oração para a gente iniciar aqui, e logo após a oração eu já deixo a oportunidade com o pastor Paulo para ele se apresentar, contar para os nossos espectadores quem é o pastor Paulo, a história dele até ele chegar aqui, e o ministério que ele vem desenvolvendo lá na igreja local dele, ali na Convenção de Goiás. Amém? Então vamos orar, vamos falar com o Pai, vamos entregar esse momento a Deus. Feche seus olhos nesse momento. Glorioso Deus, Pai santo e soberano que estais nos céus. Pai, como é bom estar diante da Tua presença, Pai. Nosso coração, ele explode de alegria, meu Deus. Como é bom, Pai, estarmos diante da Tua palavra viva, meu Deus. E a nossa súplica nesse momento, meu Deus, é que o Teu Espírito Santo venha abrir a nossa mentalidade, venha nos conduzir a um momento profundo, Pai, a um momento de muito aprendizado, que seja enriquecedor, produtivo e edificante para a vida da Tua igreja, Pai. Estamos aqui, meu Deus, e nos entregamos a Ti como uma oferta de sacrifício vivo, Pai. Usa-nos, ó Deus, usa mim, usa o pastor Paulo, usa o Carlos Eduardo como, ó Pai, vasos de bênção em Tuas mãos, como ferramentas poderosas para que a Tua palavra, a palavra que tem poder, meu Deus, a palavra que tem poder para transformar e salvar vidas, possa alcançar corações aos quatro cantos do mundo. É o que nós te pedimos, ó Pai, e te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém? Então, a palavra é sua, pastor. Pode se apresentar e cumprimentar o pessoal. Graça e paz a todos. Um prazer estar aqui em Montes Claros. Minha família mora aqui, meus filhos, netos, e estamos tendo a oportunidade aqui de poder estudar a lição bíblica com você. Espero que neste sábado você possa, através do estudo que você vai estar assistindo, fazendo as anotações, espero que você consiga responder melhor as perguntas, participar mais, ser um membro mais ativo na escola bíblica, não só ouvinte, mas participar respondendo também. Então preste atenção aí nas respostas, anote, confira na sua Bíblia. A palavra de Deus, quando ela é aberta, sempre fala conosco. Isso, hoje a nossa lição de número 5, ela vai falar sobre um convite ao arrependimento. Aí eu vou deixar aqui o pastor Edílio, também é a primeira vez que ele está participando com a gente aqui dessa live, para que ele também dê um cumprimento pessoal e fale para a gente, sobre a expectativa dele nessa nova série de lição que está tratando desses profetas menores. A paz do Senhor, mais uma vez, É uma alegria muito grande a gente estar aqui. Eu acho que o povo da Convenção Mineira, quase todo mundo me conhece, O pastor que quase não fala. A fama está longe, pastor Paulo. Ei, e estamos aqui nesse momento para estudar sobre o convite ao arrependimento. E diante desse tema a gente vê o quão misericordioso é o nosso Deus, quão compassivo Ele é, E Ele todos os dias nos dá uma segunda chance. E a quando a gente fala de um convite ao arrependimento, a gente lembra do que Paulo deixa escrito, Nós não merecíamos. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e Cristo Jesus se entregou voluntariamente, parafraseando o texto que Paulo deixa escrito lá, se entregou voluntariamente por amor a nós, não porque merecíamos, porque não merecíamos nada além da morte. E ainda hoje Deus, Ele continua clamando, assim como clamou para a nação de Israel pós-exílio babilônico,
voltar ao arrependimento, ainda hoje Deus clama aos nossos corações para que nós possamos nos arrepender de tudo quando nós temos feito que não tem agradado ao Senhor. Por todos os caminhos tortuosos que vez ou outra nós acabamos adentrando por eles, não deveríamos, mas acabamos adentrando, e Deus nos chama ao arrependimento, para vivermos em novidade de vida, né? E a expectativa para esse momento ela é grande, que o Senhor possa tocar corações com a palavra, com o estudo que vai ser abordado aqui nesse momento, né? Que a nossa escola bíblica no sábado, como o pastor Paulo colocou, né? Que muitos que ficam de forma passiva possa agir e contribuir de forma mais ativa, com comentários, respondendo as perguntas, e é isso que o Ministério de Ensino Regional tem trabalhado aqui nessa live, né, de trazer mais conteúdo para os irmãos, mais base, para que eles possam ser mais participantes da escola bíblica e o momento ali ser produtivo, edificante e enriquecedor para toda a igreja, em nome de Cristo Jesus. Muito bem, depois de todas as considerações, né, e apresentações, vamos adentrar aqui para o nosso conteúdo da nossa lição. Nós estudamos já, pastor, o senhor já vem acompanhando lá, né, lá da sua igreja, nós já estudamos, nas 4 primeiras lições, nós estudamos ali todo o conteúdo do livro do profeta Ageu, né, e finalizamos na última lição com a lição que foi o Senhor da história, né, onde nós aprendemos que Deus está no controle de tudo, né, tanto do passado, do presente, do futuro. Deus é quem está no controle de tudo e nós devemos confiar nele, né? Para que a gente não se esmoreça na nossa batalha diária, né? Nas dificuldades que a gente encontrar enquanto a gente estiver trabalhando aqui na nossa obra na igreja, cumprindo a missão que Jesus deixou para a gente. E aí agora nós vamos iniciar hoje aqui na 5ª lição o estudo do livro do profeta Zacarias. Eu já vou deixar para o senhor aqui, para o senhor poder já apresentar para a gente esse novo profeta que nós estamos entrando aqui. Quem que é esse profeta Zacarias aqui e como é que está o contexto dele ali, né? Por que Deus pediu ele, passou para ele essas mensagens, né? Por que necessariamente? Como é que a gente consegue entender? O que a gente já precisa saber sobre Zacarias para a gente conseguir entender as lições? É claro que a lição, as 4 lições que nós estudamos sobre Ageu foram importantes para a gente entender o que estava acontecendo na nação de Judá. E é bem complicado para entender, vivendo tanto tempo depois, aquele contexto, a situação espiritual daquele povo, financeira, econômica, né, financeira e política. Então, assim, eles estavam atravessando um momento muito, mas muito difícil. Zacarias está no mesmo contexto, porque ele foi chamado por Deus na mesma época que Ageu. Ageu com um objetivo, Deus chamou com um objetivo, por isso ele falou com Ageu de forma bem incisiva, chamando o povo para continuar construindo o templo. E Zacarias, ele faz uma abordagem um pouco diferente. Deus usa Zacarias para despertar o povo com relação à sua vida de comunhão com Deus, de obediência, de temor ao Senhor. Porque quando a gente olha a mensagem que Zacarias prega, ensina, fala com o povo, chama a atenção do povo, ela está ligada mesmo a uma palavra que a gente vai trabalhar bem nessa lição, que é arrependimento. Para o povo entender que precisava estar em comunhão com o Senhor. E olhando aqui a introdução da lição, a gente percebe que o profeta Zacarias, ele inicia o seu ministério em um tempo que a gente vai denominar aqui na lição de reconstrução. Mas não é só a reconstrução do templo material, a reconstrução material. Era também um tempo de reconstrução espiritual. E aí o povo, eles haviam retornado lá do exílio, estavam exilados na Babilônia, ficaram 70 anos lá, eles estavam retornando, e nesse retorno eles chegam em Judá, na nação,
e encontra, eu vou falar de Jerusalém, mas as outras cidades estavam na mesma situação. A cidade de Jerusalém estava em ruínas. Quem morava ainda lá estava desanimado demais. E o povo enfrentava, por falta de um governo bem organizado, que pudesse gerir as dificuldades, os problemas da nação, eles enfrentavam uma oposição severa dos de dentro e dos de fora, porque eles plantavam, mas os filisteus, as pessoas ao redor ali, vinham e roubavam quando estava na época da colheita. Eles entravam em Jerusalém e roubavam a produção deles. Então, assim, era uma situação precária demais da conta, e tudo isso levava o povo a um desânimo. E foi nesse cenário que Deus envia palavras de esperança e de consolo. É que Deus faz um chamado a uma reflexão, ao arrependimento. Eles precisavam ver o que estava acontecendo, enxergar o que estava acontecendo e procurar uma solução que viesse dos céus, que viesse de Deus. E a gente também pode levar em consideração, pastor, né, que 70 anos de cativeiro que eles tinham acabado de sair, né, muitas pessoas nem tinham tido contato, né, com a própria religião, né, com a lei de Deus, tudo que tinha ensinado, né, porque eles estavam em terras estranhas, né, estavam tendo o primeiro contato ali, e esse desânimo, né, por causa das dificuldades, acabava que o pessoal não conseguia retomar, né, agora as atividades espirituais, retomar uma vida espiritual, né, se religar novamente a Deus, da forma que deveria ser, né? Então, Eduardo, na Babilônia existia os crentes que estavam lá e que não tinha mais nenhuma liga com relação à comunhão, a prestar culto a Deus, a adorar a Deus, a servir a Deus. Tinha muita gente, mas também tinha o pessoal que era fiel e que mesmo lá na Babilônia congregava. Mesmo lá na Babilônia se reuniam e adoravam a Deus. Tanto é que a gente vê o Salmo que menciona como eles estavam lá, eles choravam na beira do rio, dizendo, vontade de voltar a congregar lá no templo, de cantar aqueles louvores, quando a gente estava marchando, indo para Jerusalém. Então, assim, a gente percebe que existia essa divisão, aqueles que se mantiveram firmes, tanto é que volta de lá uma leva de judeus que vieram para reconstruir o templo, reconstruir a cidade. Eles voltaram com esse objetivo, porque sentiam que tinham que voltar a adorar a Deus. Então nós tínhamos um povo lá que queria, que ainda estava com sede, com vontade de servir ao Senhor. Só que aí, pastor Paulo, é só uma dúvida minha também, que o senhor nos ajudar aqui, né? Tem que aproveitar o homem, gente. Porque a gente pega, né? As pessoas que tinham ali uma vida espiritual ativa antes do cativeiro babilônico, eles foram para a Babilônia, 70 anos se passaram. Essas pessoas, elas não retornaram, porque já eram idosos de 80 anos. E tem um trecho da Escritura que me falhou aqui agora, a memória, que menciona que não houve esse retorno das pessoas da terceira para a quarta idade. Voltaram primeiramente as pessoas mais jovens, que as pessoas que iam ter mais essa questão da força física para a reconstrução. E além disso, a jornada da Babilônia para Judá, para Jerusalém, não era um trecho pequeno, e também não tinha os meios de transporte que nós temos hoje. Era no dedão mesmo, o negócio era no pé, eram dias de caminhada, né? E aí... Meses, né, de caminhadas. Eu quero colocar o seguinte: muitas dessas pessoas que vieram para Jerusalém, que estavam nesse momento de desânimo, talvez em nenhum momento das suas vidas, de fato, elas tiveram uma vida espiritual intensa com Deus, como a sua geração anterior, que foi levada cativa, que alguns já tinham falecido, a sua grande parte. Vamos pegar assim, as pessoas que tinham 30 anos quando elas foram levadas para a Babilônia, pela conta matemática, elas estavam com 100 anos. Provavelmente essas pessoas, elas já nem
já nem existiam mais. Não ia conseguir construir nada. Isso. Quem foi para a Babilônia que teve uma vida espiritual ali de relacionamento com o templo, com as liturgias de adoração, de sacrifício, foi para a Babilônia. Aqueles que provavelmente voltaram, eles foram para a Babilônia, eles tinham 10 anos de idade. Então, que a gente, igual que o Dudu colocou, que eu meio que entendi assim. Então, dessas pessoas que voltaram, poucos tiveram aquele contato mesmo com a religião, né? Na forma de adorar a Deus. Ele era muito limitado e era muito de mais ouvir do que fazer, propriamente dito, o culto de adoração a Deus da forma que o povo de Deus fazia em Jerusalém, antes do cativeiro. Pois é. Nos ajuda aí. Tá, então eu vou dar aqui Vamos lá. dar uma ideia aí para vocês pensarem comigo aí. Por exemplo, eu vou citar 4 pessoas, Sim. mas junto com elas tinha muita gente, tá? Porque foram levados milhares de pessoas para a Babilônia. Não foi pouca gente, foi muita gente mesmo. O Nabucodonosor deixou os velhos e as crianças que não conseguiam mesmo fazer nada. Tá? Então, crianças aí até 5, 6, 7, 8, 10 anos, ele deixa. Mas daí para frente, ele leva todo mundo que podia trabalhar, que podia fazer alguma coisa no reino. Entre eles, eu vou citar aqui 4, mas tem muita gente, tá? Daniel, eu vou citar o nome Sadraque, Mesaque e Abednego, eram homens fiéis, estavam lá na Babilônia. Daniel orava 3 vezes por dia. Então, assim, só para vocês terem uma ideia, que lá tinha gente que permaneceu servindo ao Senhor, ok? Esse pessoal que era um pouco mais idoso voltaram? Provavelmente não, porque a idade deles já não dava mais para fazer uma viagem de 2.000, 2.400 quilômetros, de sair de lá da Babilônia, de algumas cidades da Babilônia, para vir e voltar para ajudar. Então, assim, As viagens eram muito difíceis, né? Muito difícil, perigosíssimo, porque tinha que passar no meio de outros países e tinha que ter uma carta do rei, as pessoas tinham que respeitar essa carta para não atacá-los, para não roubá-los, não matar, não escravizar. Então, assim, era muito difícil a viagem, perigosa, e precisava mesmo ter um ânimo dobrado para poder conseguir fazer essa viagem. E ainda para ir para trabalhar, para reformar, para ajudar lá na cidade, principalmente de Jerusalém, que era a referência, né? Mas só pegando aqui, só para fechar, é assim, quando volta as pessoas de lá, quem volta na primeira leva é Zorobabel. Ele deve ter vindo com mais ou menos em torno de 60 mil, talvez um pouco mais. 60 mil pessoas. É uma cidade pequena aqui de Minas. É uma cidade de 60 mil pessoas. É uma cidade considerável. Que está vindo numa viagem de 2.000 e tantos quilômetros de meses para chegar em Jerusalém e trazendo bagagem, porque eles trouxeram árvores, trouxeram um monte de madeira, trouxeram alimento para esse período todo. Então, assim, era muito animal, muita gente andando, muita gente talvez sofrendo com a estrada muito complicada para passar, mas voltaram. Esse pessoal que voltaram sob a liderança de um homem que era político, porém religioso. Zorobabel era um cara que temia Deus. A gente percebe isso no estudo anterior, né? O rapaz, ele era um cara, ele respeitava Deus. Tanto é que, para ele vir trazendo esse povo e o povo confiar, é porque ele era um homem que exercia uma liderança lá na Babilônia e era reconhecido por eles. O cara não vai entrar numa viagem dessa se não confiar no líder, né? Então a gente percebe que mesmo lá, parece-me que Nabucodonosor não proibia eles de fazerem os cultos deles, as reuniões deles. Quem ficou lá e não quis voltar para Jerusalém é porque já tinha casas, talvez fazendas, talvez tinha um comércio, alguma coisa na Babilônia, que falou, não tem como eu voltar, eu já estou todo envolvido aqui com o trabalho estabelecido mesmo, então eu não tenho como ir. Essa é uma visão que a gente tem do geral mesmo, do povo que foi levado cativo. Alguns trabalharam, como Daniel, no palácio,
outros com famílias muito ricas, e outros tiveram que trabalhar como escravo. Talvez aí, pastor Adílio, eu falo Adílio, cara, é Edílio, pastor Edílio, viu? Pastor Edílio. Você não é o único que faz essa troca. Não. Pastor Edílio. Aí, neste caso, o pessoal que trabalhou escravo em alguns lares, algumas casas, então esse pessoal não tinha tanta liberdade. Mas nós tínhamos muita gente que não era escravo. Mas, de qualquer forma, era ensinado, né? Foi um conhecimento que foi repassado para a nova geração. Mesmo estando lá, foi passado. Foi repassado. Foi passado. E aí a gente tem, Dudu, 2 eventos na Escritura, né? Eu lancei um polêmico só porque isso é um assunto que às vezes diverge na cabeça de muitos. A gente teve 2 eventos que são relatados no livro de Daniel, onde o próprio Nabucodonosor declarou Deus como o único Deus. Então, a gente percebe naqueles 2 eventos ali dos 3 jovens na fornalha, de Daniel na cova dos leões, que o rei, ele teve um contato direto com Deus. Eu estou vendo, não foi 3 que lançou? Eu estou vendo 4, e o quarto tem o quê? Uma imagem de um ser celestial. Então, naquele momento, minha especulação, ali teve uma abertura do rei para o povo adorar Deus livremente. Porque ele teve uma experiência com Deus. O próprio rei incrédulo Nabucodonosor, ele teve uma experiência visível com Deus naquele momento. E ele declara isso posteriormente, esses 2 eventos, ele declara a relação da nação da Babilônia, do respeito ao Deus daqueles jovens, de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego. E isso foi, de fato, o pessoal ter mantido a fé, o conhecimento e repassado para as gerações, né? Exatamente. Agora, a gente, lá no livro de Zacarias, ele começa essa primeira fala dele, essa primeira profecia que Deus passa para ele começa relembrando dos pais daquele povo que estava ali trabalhando, né? Aí, como que a gente consegue entender Deus retomando, né, o passado daquele povo, né, os pais daquele povo, né? Por que Deus traz ali, pela boca do profeta, essa lembrança para aquele pessoal que estava trabalhando ali? Veja, Deus sempre foi Senhor da história. Ele nunca deixou o seu povo abandonado, nunca deixou o seu povo largado. Deus me abandonou aqui. Ele sempre esteve conosco desde Adão e jamais vai nos deixar. Eu gosto da palavra de Jesus, que é isso: que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então o Senhor sempre esteve conosco. Ele conduz a história. E o povo de Israel, quando ele é levado em cativeiro em 722, aquelas 10 tribos, Deus simplesmente dispersa aquelas 10 tribos, porque eles rejeitaram o Senhor. Não é que Deus os abandonou. Eles é que não quiseram Deus de jeito nenhum. Mesmo Deus fazendo todo o esforço para mantê-los sob os seus cuidados, eles não quiseram. Então Deus dispersa eles. Mas aquelas 2 tribos e meia, e é bom falar isso porque era a tribo de Levi. Ela foi dividida ao meio, em 2 partes. Uma parte ficava com as 10 tribos e a outra com as 2 tribos no Reino do Sul. Sim. E aí, no caso, o Reino do Sul, que é a capital Jerusalém, a nação Judá, esse reino aí, Deus tinha planos futuros para ele. Então, o povo estava lá, mas Deus, de modo algum, deixou eles sem os seus cuidados, sem estar escrevendo a história para que eles pudessem viver. O Messias nasceria dentro do berço de Judá, e então aquela nação iria ser preservada por Deus. Ele não abandonou. Eles se sentiram, quem estava lá no cativeiro, com certeza se sentiu muitas vezes assim: nossa, o que vai ser da minha vida? Sem esperança, né? Não tinha esperança. A fé talvez esfacelada, mas mesmo assim tinha pessoas lá que falava com eles e dizia: espera mais um pouco, vocês vão ver a mão de Deus operando, vocês vão ver que Deus está cuidando de nós. Isso é certeza que tinha pessoas orientando o povo a permanecer fiel ao Senhor. Porque sempre tem os mais
com mais fé que ajuda os outros, né? É igual na igreja também é assim, tem os com mais fé que ajuda os outros, né? Né? E a palavra de Deus nos fala, né? Que o que está forte ajuda o que está fraco. mais capenga um pouquinho. E é importante a gente mencionar, dentro desse contexto, que por diversas vezes o povo de Judá ignorou a palavra de Deus e continuou em desobediência. Eles não foram para o cativeiro babilônico de surpresa. Opa! O que está acontecendo? Deus está nos deixando cair uma maldição tão grande sobre a gente, assim, do nada. A gente tem que lembrar dos profetas que Deus usou para alertar o povo. E deu oportunidade. Se a gente pegar as profecias de Jeremias, Deus deu oportunidade para o povo se arrepender. Só que eles continuaram vivendo em desobediência. Então, o passado aqui, quando o profeta Zacarias traz esse passado, para lembrar, por diversas vezes, os pais de vocês insistiram em viver em desobediência. E o juízo de Deus veio sobre eles. Porque o pai que ama é o pai que corrige, né? Então Deus, ele corrige os seus filhos com um propósito. E tem um intuito aqui, quando o profeta traz a palavra de Deus, o intuito aqui de levar essas pessoas a recordar o que aconteceu no passado. Né? Não é para ficar num saudosismo, numa lamentação, numa murmúria dos desastres, das coisas que aconteceu. Eu podia ter sido assim, a história podia ter mudado se o povo tivesse escutado Jeremias, isso e aquilo. Mas sim, de agora é uma nova oportunidade que Deus está dando, para não cair no mesmo erro que seus pais, que seus avós caíram. Deus está abrindo uma nova porta, um novo caminho aqui para vocês, para que vocês não caiam na mesma situação que os seus antepassados. Ou seja, Deus está abrindo uma porta de arrependimento aqui agora, para que vocês, né, se convertam dos seus maus caminhos e andem com retidão nos caminhos do Senhor. Quer dizer, a gente aprender com os nossos erros é um indício de que a pessoa é sábia, né? Mas aprender com o erro dos outros, aí é o nível hard, né? Porque aí você não precisa nem de sofrer tanto assim, né? E a mensagem que ele traz ali para aquele povo, né? Que Zacarias traz, ele vai chamar o povo para o arrependimento. E aí, quando Zacarias fala sobre arrependimento, a pessoa pode declarar assim, que ela está arrependida, né, de alguma coisa que ela fez ou de alguma situação, mas assim, arrependimento é um sentimento que ele pode ser descrito só com palavras? Então, eu vou pegar aqui um pouquinho antes, vou voltar um pouquinho para chegar aí no arrependimento. Quando a gente lê o texto de Zacarias, capítulo 1, versículo 1, Esdras, capítulo 5, 1 e 2, e Esdras 6,14, o que a gente percebe ali? A gente percebe o profeta exercendo um papel fundamental de animar o povo. Por quê? Porque eles estavam desanimados. Ele está chamando a nação para reconstruir o templo. Mas não somente isso. Ele está chamando o povo para uma restauração espiritual. Ele queria que a nação também fosse restaurada. Quando a gente vai olhar um pouquinho mais adiante, ele foi um profeta que Deus levantou num período que eu vou colocar aqui, repetir aqui, porque é importante, num período pós-exílio, porque havia acabado os 70 anos de cativeiro, o rei havia assinado o decreto liberando para eles retornarem. Então, era um momento em que eles tinham que estar regozijando, jubilando, porque receberam a liberdade de voltar para a sua nação, de reconstruir a nação. E Deus vai levantar o profeta Zacarias e o profeta Ageu, né, porque os dois trabalharam juntos ali, para esse período. O período é o ano 520 antes de Cristo,
ele vai... Zacarias, ele vai se apresentar, e eu vou voltar um pouquinho de propósito, tá? Ele vai se apresentar como filho de Baraquias, como neto de Ido. E quando a gente estuda sobre esses personagens, a gente percebe que eles estavam ligados à tribo de Levi. Eles eram levitas, sacerdotes, né? E no caso, isso aí explica o interesse de Zacarias e de Ageu pelo templo, pelo sacerdócio e pelo templo. A mensagem deles sempre aborda esse aspecto. A missão não era apenas, lógico, motivar a reconstrução física, era também despertar o povo para uma restauração espiritual, e ele foi um profeta de esperança. E aí eu queria colocar isso aqui para os alunos, né, da Escola Bíblica Sabatina, que a mensagem dele é uma mensagem de encorajamento, uma mensagem lembrando que Deus estava no controle da história e que o futuro messiânico estava garantido. Para nós que já estamos bem distantes no tempo, olhar para trás, fica fácil da gente ver que Deus estava ali preparando a nação, sustentando a nação para o nascimento de Cristo lá na frente. Então o futuro messiânico estava sendo garantido. E a mensagem de Zacarias vai reportar para essa época, mostrando que Deus iria cuidar, porque ele tinha propósitos futuros com a nação. Muito bem. Aí, o que isso tem a ver conosco, que vivemos tanto tempo depois? O que isso tem a ver conosco? Então, para você entender que a mensagem de Zacarias é também atual, e ela pode ser aplicada hoje, é importante você entender o seguinte: Zacarias, ele foi levantado em um tempo de crise, um tempo de desânimo. Mas hoje, Deus tem levantado líderes, tem levantado pregadores, com o objetivo de reacender a fé no meio de ruínas espirituais que muitas pessoas se encontram. Deus quer, no meio de uma sociedade caída como a nossa, levantar essas pessoas, erguê-las do pó. E Ele tem usado pregadores, tem usado homens e mulheres para falar conosco. Então, como na época Judá estava precisando e Ele levantou Zacarias, hoje a nossa nação, a nossa sociedade, a nossa cidade, o nosso bairro, os nossos familiares estão precisando também dessa mensagem. E nós precisamos nos deixar usar por Deus, que Ele possa nos usar para levantar essas pessoas que estão em ruínas espirituais. E eu espero que Deus possa fazer isso. Por isso, nós temos igrejas hoje que estão enfrentando dificuldades financeiras, temos igrejas hoje que estão enfrentando desânimo espiritual, pessoas que falam: nossa, mas eu não estou mais me sentindo bem, eu não consigo ter aquela força para poder congregar, aquela força para poder estar adorando a Deus, para obedecer a Deus, para servir ao Senhor. Pois bem, Deus está precisando de pessoas, de vozes, de líderes, de pregadores que tragam esperança, que tragam direção para essas pessoas. Por isso, pastores, presbíteros, diáconos, diaconisas, líderes de ministérios, líderes de bases missionárias, né? Grupos familiares, pequenos grupos, tem muitos nomes. O papel de vocês não é apenas denunciar, é também interpretar o momento histórico à luz da palavra de Deus e apontar para o futuro que Deus está construindo. Nós que vivemos nessa era pós-moderna, temos uma mensagem importante para o nosso tempo. Deus tem um futuro glorioso para cada um de nós. E precisamos nos deixar usar para que essas pessoas possam tomar conhecimento desse planejamento divino, desse plano divino que está sendo executado em nossos dias.
Eu vou encerrar aqui, mas eu quero fazer uma ilustração para você entender. Zacarias nos ensina que obediência e visão caminham juntos. Obediência e visão. Reconstruir paredes sem reconstruir corações é insuficiente. Não é suficiente, não é. Por isso, eu quero que você imagine um maestro diante de uma orquestra desanimada. Os músicos têm instrumentos, mas eles não conseguem tocar em harmonia. O maestro levanta a sua batuta e, com firmeza e inspiração, ele conduz todos a reencontrarem o ritmo. Assim foi Zacarias, um maestro espiritual que ajudou o povo a retomar a sintonia da fé e da esperança. Em resumo aqui, Zacarias foi levantado para mostrar que a reconstrução do templo era também a reconstrução da fé, e que Deus estava escrevendo uma história maior que culminaria com a chegada de Jesus, o Messias. É muitíssimo importante você entender isso. Eu estou aqui dando uma resposta da primeira questão, mas o irmão Eduardo perguntou sobre arrependimento. Então, aí sincero, nós vamos caminhar um pouquinho mais aqui, e já é para a terceira pergunta. E eu respondi a primeira. Na segunda pergunta, eu ainda queria fazer uma abordagem aqui, porque nós falamos aqui, mas ficou muito, talvez... sem profundidade ainda. Sem o sentido que você precisa para o estudo no sábado. Então, eu quero dar um sentido para você aqui da segunda pergunta. Zacarias aqui, ele está relembrando que os antepassados de Israel, eles foram marcados pela desobediência, pela idolatria e pela injustiça. Essas três coisas aconteceram com os antepassados de Zacarias, aquele pessoal que foi antes de ser levado em cativeiro, foi chamado a atenção para largar isso, para abandonar esses pecados, mas eles não quiseram abandonar. Portanto, a desobediência, a idolatria, a injustiça que eles estavam praticando os levou ao cativeiro. Deus teve que puni-los, porque não tem como não ser punido diante de tanta coisa errada que fizeram. Mas apesar... não é que Deus deixou eles sem serem avisados. Deus levantou profetas como Jeremias, eu vou citar só Jeremias para não ficar muito longo aqui, para adverti-los, mas eles não ouviram, por isso eles sofreram o juízo divino, que foi o cativeiro babilônico. Não vamos comentar mais sobre isso. Então, mas esse passado, ele não é apenas memória, ele tem que ser olhado como uma lição espiritual. Isso aconteceu. Não é só para ficar na memória. Era para ver o que tinha acontecido e aprender a não repetir os mesmos erros. Essa é a ideia aí da segunda pergunta. E o profeta aqui, ele está mostrando que a misericórdia de Deus, ao permitir o retorno do exílio, deveria conduzir o povo a uma vida de fidelidade. Essa é a intenção da mensagem de Zacarias ali. Mas aí você vai falar assim, pastor, mas o que isso tem a ver conosco? Porque eu não fui levado em cativeiro para a Babilônia. Então, em que essa mensagem pode ser aplicada para mim hoje, para a minha vida, para a vida da minha família, da minha igreja? Como isso pode ser aplicado para mim hoje? Pois bem, assim como Israel, a igreja, ela precisa aprender com os seus erros. Por exemplo, negligenciar a palavra, resistir a Deus não participando do reino, sempre vai trazer consequências negativas para as nossas vidas. Então é assim, Deus tem falado conosco através da sua palavra,
E eu tenho certeza, se você é evangélico, católico, mas tem algum contato com a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, as Escrituras, todas as vezes que você ouvir ou abrir a palavra, você vai ver Deus falando contigo e vai mexer com o seu coração, com a sua mente. Você não vai ficar do mesmo modo. Então, o que a gente entende para hoje essa mensagem? Nós entendemos que negligenciar a palavra e resistir não participando do reino vai trazer consequências, assim como trouxe para ajudar. O que seria isso que eu estou falando aqui? Não participar do reino. Não participar do reino é, por exemplo, você não congregar, é você não orar, não ler a Bíblia, não estudar, não conhecer a palavra de Deus, o plano divino. É você não contribuir com o reino, seja financeiramente, seja pregando, evangelizando, discipulando, seja participando da obra de Deus como um todo, para atender as necessidades do reino. Se você não está envolvido nisso, de alguma maneira, de alguma forma, você pode ter consequências, porque você quer ir para o céu, você quer a vida eterna, você quer as bênçãos de Deus, então tem que se envolver, ok? Essa é a mensagem que foi dada para o povo lá e que serve para nós, encaixa completamente em nós. Então, assim como Israel, a igreja precisa aprender com os erros do passado. É como uma empresa que ignora relatórios de auditoria. Para falar bem, para contextualizar mesmo. Uma empresa que ignora relatórios de auditoria. Os relatórios estão dizendo ali, está errado, corrige e tal, e ela vai ignorando. É lógico que se isso acontecer, cedo ou tarde, os erros acumulados vão levar essa empresa à falência. Se ela ignorar isso, ela vai à falência. Pois é, então, pastores, presbíteros, diáconos, diaconisas, líderes de ministérios e de bases missionárias devem ensinar que a memória espiritual é ferramenta de discernimento. O arrependimento não é apenas pessoal, ele também deve ser coletivo. A igreja deve olhar para trás, não para se lamentar, mas para se corrigir e para avançar. É importantíssimo isso. E para fechar aqui esse comentário da segunda pergunta, que eu já estou ficando longo demais, e eu ainda não falei daquilo que ele falou que é arrependimento, tá? Eu vou explicar, mas preste bem atenção. Vou falar de novo com você. A maioria do público nosso é pessoas evangélicas, né? Pastor, presbítero, diácono, diaconisa, missionária, líderes de ministérios e tal. Bom, então, o que vocês devem fazer? Vocês devem ensinar que a memória espiritual é ferramenta de discernimento. Nós precisamos aprender isso. O arrependimento não é apenas pessoal, ele é coletivo. Ensine isso. Ensine isso. A igreja deve olhar para trás, não para se lamentar, mas para corrigir e para avançar. Aprenda a olhar para a história do povo de Deus. Olhar onde eles caíram, olhar onde eles conseguiram se reerguer e passe a viver melhor, servindo ao Senhor com alegria, com muita esperança. Tem mais uma coisa agora. Entrando na terceira pergunta e falando sobre arrependimento. Eu vou usar o texto de Zacarias 1:3, diz assim: portanto diga ao povo, assim diz o Senhor dos Exércitos, voltem-se para mim e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Bom, acontece que o termo hebraico shuv, ele aparece repetidamente e significa voltar-se, retornar. Aparece um outro termo que não está na lição, mas é importante você entender, que é techuvá. Essa palavra é a raiz da palavra arrependimento, retorno. E no hebraico, ela não é um mero sentimento de culpa. Não é isso. Ela é uma decisão de mudança de direção.
nós hoje precisamos aprender a mudar a direção. Eu até aconselho você a deixar o Jesus dirigir o teu carro. Você ficar como passageiro, para ele dar a direção, e você só concordar, Senhor, eu concordo, e ir por aí. É melhor assim, porque você vai ser muito feliz se você fizer isso. O que nós vemos nessa palavra arrependimento, é que Zacarias mostra que o povo não deveria repetir a postura dos antepassados. Não era para eles repetirem aquilo, mas eles tinham que se voltar sinceramente para Deus. Então esse chamado, ele é central. Sem arrependimento, não há restauração. Serve para nós hoje? Serve. Porque tem muita gente confundindo remorso com arrependimento. Mas o remorso, ele paralisa. O arrependimento, ele transforma. Por isso você tem que aprender e entender o que é uma coisa ou outra. Eu vou dar uma ilustração para você entender bem claramente. Remorso é como chorar pelo copo quebrado. Quebrou o copo, você chora, isso é remorso. Arrependimento é diferente. Arrependimento é limpar os cacos e comprar outro copo. Isso é arrependimento. Eu acho que para você entender a diferença de remorso e de arrependimento. E agora, para finalizar mesmo... Agora vai? Agora vai. Eu não falo tanto igual o Edílio. Tá bom. O arrependimento verdadeiro é conversão contínua. E aqui vale para pastor, para presbítero, diácono, diaconisa. Eu estou fazendo questão de frisar, tá? Porque essa é a maneira como a Igreja da Promessa se organiza. Cristãos em geral. Então, pastores, presbíteros, diáconos, diaconisas, líderes de ministérios, de base missionária. É vital ensinar que arrependimento é prática diária. Alinhar a vida à vontade de Deus em cada decisão. Ensine isso. Mostre que é possível viver uma vida cristã, autêntica, ser piedoso em dias em que as pessoas estão tão distantes de Deus e desobedecendo ao Senhor sem nenhum temor. É possível ter uma vida piedosa, amar a Deus, amar ao próximo, obedecer os princípios sagrados. É possível isso. Por isso, se esforce. Arrependimento é um mandamento. E nós precisamos aprender a nos derramarmos diante do Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados e alinhando a nossa vida em comunhão com o Senhor nessa era pós-moderna. Amém. Vou levantar uma bandeira branca, né? Mas é muito bom a gente ouvir o pastor Paulo, né, trazendo toda essa bagagem, esse contexto, que ele é extremamente importante. E aí quando a gente vai olhar aqui, a gente vê assim, quanto que Deus se importa com a nossa vida espiritual. Às vezes a gente foca muito em coisas, né? E esquece de pessoas. A gente investe muito em coisas e esquece de pessoas. As duas áreas são importantes para Deus. A gente vê Deus levantando um profeta para frisar a reconstrução do templo, o templo físico. Em seguida, Deus também, ele fala assim, o templo espiritual ele é importante para mim. E esse também está em ruínas. Esse também está em ruínas. A forma como o povo está vivendo não está me agradando. E Deus, então, ele faz um convite para o arrependimento. Talvez muitas pessoas hoje também estão vivendo uma vida que não está agradando a Deus. E esse chamado que Deus fez para a nação de Judá, Deus está fazendo para você hoje. Para você se arrepender. Rever a sua vida, né? Rever a sua história. O que é que te levou a fazer essas coisas que estão dando errado hoje? E mudar de direção. A decisão, no final das contas, ela é nossa. Deus, o Espírito Santo, traz luz sobre o nosso pensamento para que a gente enxergue e consiga discernir aquilo que a gente fez que não agradou a Deus. E agora Ele nos dá, eis que está diante de vós 2 caminhos.
E eu creio que nesse momento Deus está colocando na mente de muitas pessoas 2 caminhos. Só que aí antes, pastor Paulo, para a gente frisar, o que acontece antes do arrependimento? Tem um start que ele é extremamente importante, eu creio que foi o que o profeta Zacarias fez trazendo no passado, que é extremamente importante, que como bem já explicado, arrependimento não é um mero sentimento. Tem o verbo, vamos dizer, ele está em ação, né? Não é só eu sentir arrependimento. Esse arrependimento não é algo que fica só dentro. Ele precisa ir para fora, em ações, atitudes, comportamentos e escolhas. Mas antes de gerar esse arrependimento, tem algo que é extremamente importante na vida do crente. Porque às vezes, muitas vezes as pessoas não chegam ao ponto de se arrepender porque ele esqueceu de algo que estava lá antes. Que é reconhecer. E para reconhecer que você está errado, isso requer humildade. Talvez hoje na geração, nos nossos tempos modernos, né, pós-modernos, as pessoas não gostam muito de admitir que elas estão erradas, que elas falharam. Ninguém gosta de chegar assim, né? Ninguém se alegra com o erro. Não. E as pessoas querem de toda forma no nosso tempo jogar os erros para debaixo do tapete. E colocar numa caixinha, colocar num cadeado e trancar e jogar a chave no fundo do mar para ninguém nunca mais achar. Só que a gente tem que lembrar que nada está oculto aos olhos de Deus. Ele conhece todas as coisas, Ele conhece as nossas transgressões. Para a gente chegar a um ponto do arrependimento, é necessário a gente reconhecer que falhou. Reconhecer que pecou ou que está em pecado. Para que então, após o reconhecimento de que a gente falhou, que a gente pecou e que a gente precisa do sacrifício de Jesus para sermos purificados, aceitar Jesus, né, para receber essa purificação, aí sim, na sequência vem o arrependimento. Talvez muitas pessoas hoje não tenham arrependimento porque ela não consegue reconhecer. E é todo esse contexto que o profeta Zacarias traz para o povo, para eles, sabe, aquele start, aquele botãozinho de alerta, aquela sirene de alerta, ó, liga o alerta aí, para vocês reconhecerem, ó. O que vocês estão fazendo? Olha o que seus passados fizeram. Como está o comportamento seus hoje? Vocês reconheceram? Agora é hora do próximo passo, né? Subir o próximo degrau. Depois do reconhecimento, agora vem o arrependimento. E aí a gente tem um segundo ponto aí depois, que o arrependimento ele nos resulta em uma resposta divina. Mas não é eu? O mérito não é meu, pastor Paulo? Eu arrependi, eu aceitei Jesus, explica isso para nós aí, porque tem muitas pessoas que acham que foi eles que se arrependeram, eles que aceitaram Jesus, e colocam o mérito de estar numa nova vida hoje nas pessoas. Aí a gente vê que em tudo é Deus. Bom, o arrependimento ele traz resultados, tá? Tanto positivos quanto negativos. Se eu não me arrepender também tem resultado, tem consequências. É claro que a lição fala de 3 passagens aqui, tanto a de Joel como a de Jonas e o próprio Zacarias. Zacarias 1,6 diz: porém as minhas palavras e os meus decretos que ordenei aos meus servos, os profetas, alcançaram os seus antepassados. Por isso eles se arrependeram e disseram: o Senhor dos Exércitos nos tratou conforme a nossa conduta e conforme as nossas ações, como tinha determinado. Deus, Ele vai tratar a gente de acordo com as nossas, como nós estamos ouvindo aquilo que Deus está falando. Então, vamos pegar um contexto histórico e teológico, para a gente entender o que aquele povo estava passando e por que Deus chama a atenção deles. Quando a gente vai olhar para a palavra arrependimento,
para isso ter algum sentido na sua vida espiritual e com Deus, essa palavra arrependimento precisa ser acompanhada de uma outra palavra chamada fé. Você precisa crer em Deus, porque você crê em Deus, você vai se arrepender dos seus pecados. E o nosso assunto aqui é espiritual. Então, não estou falando aqui, eu me arrependi de comprar um carro, me arrependi de comprar uma casa, me arrependi de abrir uma empresa. Não estou falando desse tipo de arrependimento. Eu estou falando do arrependimento que a gente chama de conversão. Quando a gente crê em Deus, passa a entender que está perdido e que precisa do perdão de Deus para alcançar a salvação, aí então a gente une essas duas palavras, arrependimento mais crença em Deus, que é fé, arrependimento e fé, e nós vamos obter um resultado de conversão. Então a gente faz a volta, a gente passa a caminhar na direção divina, a fazer a vontade de Deus, a obedecer ao Senhor. Muito bem. Então eu dei uma explicação do que a gente faz, ok? A gente arrepende, a gente crê em Deus. Mas existe um resultado quando eu faço isso. Acontece algo quando eu me volto para Deus, quando eu faço essa curva e começo a caminhar na direção divina. O arrependimento, ele traz uma resposta dos céus para cada um de nós. Por isso é importante você se arrepender dos seus pecados e crer em Deus. Qual é o resultado? O primeiro deles é a compaixão de Deus por você. O segundo, Deus vai usar da sua infinita misericórdia para contigo. E Ele vai fazer algo extraordinário, que é restaurar a sua vida. Ele fez isso com o povo de Judá. Eles se arrependeram e Deus restaurou. Eles conseguiram terminar o templo. Jesus nasceu lá na tribo na nação de Judá. Ele nasceu lá porque Deus preservou aquele povo. Mesmo em cativeiro, sofrendo muitos reveses, Deus estava ali com eles. Quando a gente olha para essas três passagens, em Joel, Deus mostra ali zelo por sua terra. Em Jonas, Nínive é poupada. Em Zacarias, os antepassados reconhecem que Deus os tratou conforme as suas ações. Por outro lado, a ausência de arrependimento resulta em juízo e disciplina severa. E aí você não tem meio termo. Pastor, mas Deus é misericórdia. Sim, se você se arrepender e crer, Ele é misericórdia. Se você se mantiver dura servil, não aceita, eu vou fazer tudo o que eu quero, do meu jeito, então você também vai ser disciplinado com juízo. O resultado vai ser juízo e disciplina severa. Então preste muita atenção nas tuas atitudes hoje. E aprenda, o arrependimento abre portas para a graça, mas a rebeldia, ela fecha caminhos e nos traz consequências. Não seja rebelde, seja obediente, você será muito feliz. Vou fazer uma ilustração para você entender bem o que a gente está falando aqui. O arrependimento é como um agricultor, o não arrepender, né? O não arrepender é como um agricultor que insiste em plantar sementes ruins. Sabe aquele agricultor que tema pegar uma semente meia podre, meia ruinzinha e plantar lá esperando que nasça alguma coisa boa? Pois é, não arrepender é isso. Agora, essa ideia da colheita de quem planta com semente ruim e esperar uma colheita boa é muito difícil, não vai acontecer. A colheita vai ser, com certeza, inevitavelmente, ela será amarga. Então não tenha esse procedimento. Eu não vou me arrepender nada, eu vou viver da minha vida do meu jeito. Não faça isso, não faça isso. Por isso, a minha recomendação como pastor, meu conselho como pastor, como professor de escola bíblica, para você, igreja, essa palavra é para você, igreja. A igreja, ela deve proclamar que arrependimento não é apenas evitar juízo, tá? Não é uma questão de fugir do juízo. Eu vou me arrepender para fugir do juízo de Deus. Não é isso.
É antes você ensinar que a graça de Deus está disponível para você. Então você vai se arrepender porque Deus está pronto para te perdoar, para te receber, para te acolher, para te ajudar, para levantar você, fazer você caminhar muito mais, com muito mais esperança, cheio de fé, de confiança, de certeza. Por isso, a igreja precisa levar as pessoas a experimentarem a graça. Quem experimenta a graça de Deus é muito feliz, meus irmãos. Esse é o caminho para a restauração, tanto comunitária como pessoal. Isso, eu posso estar falando com você diretamente, eu posso estar falando com uma comunidade inteira hoje. E eu espero que Deus possa tocar no seu coração para você entender isso. Busque a graça de Deus, experimente a graça de Deus. Você vai ver que não dói arrepender-se dos seus pecados, mudar, fazer a volta, andar junto com o Senhor, fazendo a vontade de Deus. Palavrinha aí para vocês, pastores, líderes, vocês devem mostrar que o juízo não é um fim em si mesmo, não é. Ele é apenas um alerta para a mudança. Nós estamos falando de uma mensagem de juízo. Zacarias estava dizendo para o povo: arrependa, senão virá castigo novamente. Nós estamos dizendo para você aqui: ande com o Senhor. Ele está te chamando: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Então, ande com o Senhor, creia nele, confie nele, espere nele, você será muito feliz. Pastor, eu vi o senhor explicando aqui sobre a diferença sobre arrependimento e culpa, né? Aí, deixa eu te perguntar, eu lembro de Pedro e de Judas, a reação dos dois quando reconheceram que tinha pecado contra Jesus, pode ser entendido como um exemplo? Pode sim, é um excelente exemplo. Na Bíblia, esse talvez seja o melhor exemplo de arrependimento e remorso, né? Porque no caso de Pedro, nele houve mudança. Ele arrependeu e mudou. Pedro se transformou num homem extraordinário, um pregador assim, exímio, um homem de coragem, a ponto de morrer mesmo por Cristo. Judas não. Judas, ele se arrepende, e o arrependimento dele foi para a morte. Ele arrepende, fica amargurado, entra em depressão, vai lá e se suicida, né? Se enforca, o galho quebra, ele cai no meio daquelas pedras lá e morre. Então, assim, a ideia do arrependimento de Judas é o que acontece com muitas pessoas que não têm Deus, ou que não quer mudar a sua vida. Judas não quis mudar. Ele reconhece ali algumas coisas de Deus, reconhece, mas ele não quis mudar. Ele preferiu o suicídio. Pedro quis mudar. Quando ele viu que errou, ele chora amargamente e ele corre para os pés do Senhor. Sabe, eu vejo aquele homem já, talvez ali os seus 30 anos, mais ou menos isso, talvez um pouco menos. Ele era o mais velho dos apóstolos, correndo para ir ver Jesus ressuscitado. Depois dele ter negado Cristo ali, depois dele ter chorado amargamente, agora aquelas mulheres no sábado à tarde, quando Jesus ressuscita no sábado à tarde, à tardinha, no mesmo horário que ele morreu na quarta-feira, e elas chegam lá no túmulo no domingo de manhã, no primeiro dia da semana de manhã, o anjo diz para elas, Mateus capítulo 26, versículo 6, ele não está mais aqui, já ressuscitou como havia dito. Ele havia ressuscitado no sábado à tarde, como ele havia dito. 3 dias e 3 noites. Aquelas mulheres voltaram correndo, felizes, e contam para os apóstolos: ele ressuscitou, o anjo nos disse. Olha que notícia espetacular. Pedro, arrependido, corre junto com João. Só que João era novinho. Rapaz, ele era um garotão, aquele adolescente bem
forte, sai correndo. Quem diz que Pedro consegue acompanhá-lo? Ele chega primeiro no túmulo, mas ele não entra, ele chega e fica parado, vindo a pedra removida, e Pedro lá vem, baforido ali, chega cansado. E ele faz questão de falar que ele chegou primeiro, né? No evangelho dele, ele fala: eu cheguei primeiro. Eu cheguei primeiro. Mas Pedro está correndo, gente. Olha o homem arrependido ali, querendo ver Jesus ressuscitado, querendo encontrar com ele. É isso aí, tá? Então tem uma diferença, sim, irmão Eduardo. A diferença do arrependimento de Pedro e de Judas é colossal. Um é verdadeiro, o outro não é. O outro é só um sentimento. Hein, Dudu? Eu acho que uma das primeiras marcas do arrependimento verdadeiro é querer ter esse encontro com Jesus. Essa sede, essa necessidade de contar para o seu mestre que você sabe, que você estou ciente agora, Jesus, que eu errei, eu estou arrependido e eu quero fazer diferente a partir de agora. Então, eu vejo assim, né, para a gente já ir para os finais aqui, tem pessoas que a gente olha e dá tristeza que a pessoa está batendo com a cabeça na parede a vida toda. O trem está dando errado, e ela não consegue enxergar com os seus próprios atos, que precisa de mudança. Às vezes em N áreas da vida, mas eu estou falando de vida espiritual aqui. Tem pessoas que há muitos anos ela não consegue evoluir, ela não consegue ter uma vida de um processo de crescimento espiritual, entra numa estagnação e ela não consegue enxergar nos seus atos, nas suas falhas diárias, de uma ausência de um devocional, de uma ausência de uma vida de oração, de uma ausência de não cultuar, de uma ausência de não se engajar na obra do Senhor, de não se engajar com a igreja, que ela precisa mudar isso, para ela encontrar de novo uma saúde, uma vida, né, saudável espiritualmente. E aí a gente precisa aprender, né, com os erros do passado. Eu acho que é o tchan da lição hoje, assim, né, o cerne da lição, é a gente aprender com os nossos erros do passado para não cometê-los novamente. Eu uso uma ilustração que você tropicar no toco uma vez, é porque você era desavisado, você não sabia que eu estava ali. Mas se tropicar duas vezes é ignorância, porque você já tropeçou no toco uma vez, você sabe o tanto que dói, você sabe o tanto que machuca, você sabe onde é que está o toco, e você vai lá e tropeça nele a segunda vez. Aí é ignorância demais, é você ter muito teimoso. E aí aqui a gente vê um chamado. Deus fala assim, olha o que Deus fala lá no texto que a gente leu no início. Portanto, diga ao povo, assim diz o Senhor dos Exércitos, voltem-se para mim e eu me voltarei para vocês. O que Deus está falando assim? Quando você se arrepender, você vai ter um encontro verdadeiro comigo. Porque você vai vir, eu estou lá de braço. Vocês lembram da parábola, da ilustração do filho pródigo? Daquele pai que vai ao encontro do seu filho arrependido e dá-lhe um abraço. É o que Deus está falando conosco. Deus está querendo abraçar muita gente. Deus está querendo abraçar muita gente. Eu creio que Ele está falando a muitos corações para voltar-se para Ele, que Ele está de braços abertos para dar aquele abraço bem caloroso e te colocar num lugar, como o pastor Paulo colocou, né, de graça, de alegria, de um lugar onde você vai receber a paz que excede todo entendimento humano, um lugar onde você vai estar ali com o seu coração guardado em Cristo Jesus. E Deus, Ele sempre é fiel a nós, né? Ele sempre nos é fiel, sempre, tudo que Ele promete, Ele sempre cumpre. Nós é que sempre deixamos a desejar, né? Mas quando a gente analisa a nossa vida, né? Os nossos erros que a gente cometeu, né? E percebe que Deus sempre foi fiel, continua fiel a gente, mesmo a gente cometendo erro, nos direcionando, nos ensinando o caminho correto. A gente se erra, ele vai lá com toda a paciência com o Pai, te ensina. Se você não aceitar a correção dele, aí ele vai perder um pouco da paciência, né? E vai ter que te ensinar com um pouco mais de rigidez, né? E isso também é fidelidade, né? Ele não te abandona nunca.
Então, quando a gente olha para trás e vê que Deus está sempre nos ajudando, de que forma isso pode, no presente, né, nos ajudar a também melhorar a nossa fidelidade com Deus? Tá, aí é importante, a gente está caminhando aqui já para finalizar a lição, e nessa parte aqui de lições para viver, é importante para a gente entender aqui aquilo que o pastor Edílio colocou, olhar para o passado para aprender. Mas eu quero fazer aqui, ir lá no contexto histórico e trazer de novo para uma parte teológica que eu acho que é legal. Por exemplo, Zacarias, ele mostrou para a gente aqui no estudo de hoje que recordar o passado não é apenas história. Não é apenas isso. É aprendizado. Eu, por exemplo, quando olho para o meu passado, até os 16 anos, não é para recordar o que eu fiz de errado. É para aprender com aquilo lá, para mim não voltar de novo àquela prática. De lá para cá, dos 16 anos para cá, eu tenho procurado servir ao Senhor, porque eu olho lá para o passado como eu era, eu falo, opa, não posso mais voltar a ser daquele jeito. Então, as falhas que nós vimos lá Israel cometendo, Judá cometendo, são alertas para nós hoje. E aí eu vou trazer para hoje então. O que nós temos que fazer hoje? Nós temos que refletir sobre os erros. Cada um de nós tem um jeito de errar, uma maneira de errar, bem próprio, bem particular. Tem uma maniazinha aí para errar, né? Mas nós temos que refletir sobre esses erros para nos fortalecermos diante do Senhor em fidelidade. Eu tenho que me manter fiel ao Senhor, então eu vou olhar para os meus erros e procurar não praticá-los de novo. Eu tenho que ser mais vigilante quando eu olhar para os meus erros, não ser displicente, levar a vida aí, eu vou para onde o vento me levar, de jeito nenhum. Nós não vivemos mais assim. Nós servimos ao Senhor, temos que andar em fidelidade com Ele, por isso temos que ser vigilantes. Então, lembrar o passado fortalece a nossa fidelidade, porque nos ajuda a reconhecer as consequências da desobediência e nós, com isso, aprendemos a valorizar a misericórdia de Deus. Aprenda a valorizar a misericórdia. Cada vez que Deus usa de misericórdia quando você pede perdão, é maravilhoso isso para a sua vida. Aprenda a valorizar essa misericórdia de Deus. Vou fazer uma ilustração porque eu acho que é muito bom para você aprender. Jesus gostava de usar parábolas, pois eu quero usar aqui uma ilustração que é muito importante para você entender isso. Por exemplo, um atleta, quando ele analisa as suas falhas em competições anteriores, ele correu lá e tal, e viu aonde ele falhou. Quando ele faz essa análise, ele se prepara melhor para a próxima corrida. Tem que ser assim conosco, sabe? Eu estava servindo ao Senhor, mas aconteceu isso e eu acabei fracassando. Eu tropecei, eu errei. Então, eu tenho que melhorar, porque eu estou listado no exército de Cristo. Eu sou um soldado do Senhor. Eu faço parte, sou membro do corpo de Cristo aqui na terra. Faço parte do reino de Deus. Rapaz, isso é muita coisa. Eu sou embaixador do Senhor aqui nessa terra. Então, eu preciso olhar para as minhas falhas e corrigi-las. Porque as pessoas estão de olho em nós, olhando tudo que nós fazemos, falamos, como nós negociamos, como nós nos relacionamos em casa, no colégio, na faculdade, no trabalho, no mercado, no banco, em qualquer lugar que nós estamos. Quando nós saímos em férias para nos divertir, as pessoas estão vendo como nós procedemos. Portanto, precisamos olhar, aprender com os erros do passado para acertar mais no presente. Você tem um alvo, Jesus. Fique parecido com Ele cada dia mais. Lute. Vou deixar um texto. Provérbios 4,18. Você e eu somos como a luz da aurora,
que vai brilhando, brilhando até esse dia perfeito. Nós estamos aguardando esse dia em que Jesus vai nos dar um corpo glorioso, imortal, incorruptível, onde nós não pecaremos mais. Até lá, nós temos que aperfeiçoar cada dia. Muito bem. Tem comentário? Glória a Deus. Não, a gente tem que lembrar que nós somos os luzeiros do Senhor sobre a face dessa terra, né? Então, o pastor Paulo colocou um trecho que é muito importante, né? Os discípulos de Jesus buscam a cada dia mais se parecer com o Mestre, né? E aí a gente tem que se esforçar e se dedicar em a cada dia mais nos parecer com Cristo. E aí uma palavra que isso não é fácil, parecer com Cristo não é fácil, principalmente no nosso contexto dos dias aos quais nós estamos vivendo nesse mundo do entretenimento, né? Das mídias e de tudo isso, a quantidade de convites, a quantidade de informação. Se parecer com Cristo no século 21, 2026, não é uma tarefa fácil, requer muita renúncia. E aí Jesus fala assim: aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo. Nós vamos ter que negar muitos desejos que a gente suscita nos nossos corações, e depois a gente vê alguém, né? Ou algumas propagandas, algumas estratégias de marketing que tem por aí, que suscitam em nosso coração desejos de ter alguma coisa, de ser alguma coisa, de seguir uma moda, de seguir uma tendência, e nós vamos ter que negar isso, por amor a Cristo, por amor àquele que nos amou primeiro, aquele que nos chamou primeiro, que nos escolheu e que nos comprou com o seu precioso sangue ali vertido naquele madeiro, né? Pastor, para a gente poder finalizar aqui, se eu tiver mais algum ponto que o senhor quiser também colocar, né? Para poder contextualizar mais. Depois eu tenho uma perguntinha para o pastor, não, antes de você encerrar aí, viu? Tá bom. Eu anotei ela aqui, ó. Eu queria que o senhor me falasse aqui, assim, nós lá no Salmo 51, Davi, ele está se derramando perante Deus, né? E ele fala que ele poderia fazer muitos sacrifícios, matar diversos animais ali para Deus fazer, mas ele sabe que o que agrada a Deus é um coração quebrantado, é a pessoa se colocar de fato, se arrepender e mudar o comportamento, né? E eu acho interessante muito que ele coloca que isso agrada a Deus, né? A importância que isso agrada a Deus. Agora, e aí, quais que são as promessas de Deus para as pessoas que, com sinceridade, se arrependem dos seus erros e de fato, buscam uma mudança de vida? Ok, veja, Deus jamais vai nos deixar sem recompensa quando nós nos aproximamos dele. E quem serve ao Senhor nem precisa correr atrás da bênção. A bênção é que corre atrás da pessoa, tá? É sempre assim. Deus vai contemplar a vida de cada um de nós nas diferentes áreas da nossa vida, seja espiritual, material, emocional, física, né? Deus vai contemplar de alguma forma a cada um de nós, vai nos honrar. Então, ser fiel a Deus tem resultado. Mas a sinceridade desse arrependimento faz a gente se voltar mais para Deus. E, por exemplo, eu tenho uma pergunta aqui, que é: há algo em sua vida que o Espírito Santo tem chamado você a abandonar neste ano? Uma autoavaliação, né? Tem algo que você está sendo incomodado por Deus a abandonar? Tem algo que você está recorrente, praticando, assim, está sendo recorrente. Cai, depois dá aquele arrependimento meia boca, daí a pouco cai de novo. Você não acha que Deus está trabalhando isso na sua vida para você abandonar esse negócio e crescer nessa comunhão com Ele? Bom, a promessa divina para quem se arrepende sinceramente se aplica
de maneira categórica para aqueles que se arrependem sinceramente. Eu me arrependi dos meus pecados sinceramente, pois a promessa de Deus se aplica para a sua vida, meu irmão. Se aplica para a sua vida. Então, vamos lá. Eu vou dar uma contextualizada naquilo que o irmão Eduardo perguntou, que é para a gente poder caminhar aqui para finalizando. O convite que Deus nos faz é simples, porém ele é profundo. Ele diz: volte-se para mim e eu me voltarei para vocês. Ele está dizendo: eu me voltarei para vocês. Deus não falha nas suas promessas, meus irmãos. Essa promessa aqui está revelando o caráter misericordioso de Deus. Ele acolhe todos aqueles que se arrependem. Se você se arrepender sinceramente, você vai ver que Deus vai te acolher, Ele vai te receber. Ok? Tem mais, hein? Eu vou caminhar aqui porque eu preciso chegar num ponto que eu gostaria que você entendesse nessa lição. Jesus, ele reforça esse convite em Mateus 11, 28, que eu já citei aqui, que é: venham a mim todos que estão cansados e tal. Ele oferece descanso aos cansados, e aqueles que se sentem sobrecarregados, Deus está dizendo: olha, eu consigo tirar essa sobrecarga da sua vida. Eu consigo deixar você mais aliviado nessa caminhada. Então, meu irmão, minha irmã, você que está aí acompanhando o estudo, você que talvez vá até assistir isso aí mais tarde, outro dia, daqui a um tempo, eu gostaria que você pensasse da seguinte maneira: a minha situação hoje pode não estar tão favorável, mas escute agora uma palavra profética para você. Essa situação pode mudar completamente se você se arrepender sinceramente com o Senhor. Busque o Senhor. Faça essa prova. Arrependa-se dos seus pecados. Você vai ver Deus ser gracioso contigo e usar de misericórdia com você e te tirar deste caminho de tristeza, de desesperança. Você vai ver isso acontecer. Mas eu quero fazer uma aplicação disso para hoje. Em tempos de ansiedade e de sobrecarga como nós estamos vivendo, essa promessa de Deus, ela é atualíssima. Ela é para você, irmão, irmã. Agarre isso com as duas mãos. Sabe, não deixe ninguém tirar a promessa que é para você. E você ficar olhando os outros serem abençoados e você: meu Deus, no meu quintal não chove, não cai nada de bênção na minha casa. Irmão, é para você. Não fique só contemplando as pessoas serem abençoadas. Corra, abrace, segure nas orlas das vestes de Jesus e não largue, porque Ele tem bênçãos para você também. Eu considero isso aí como alguém que carrega uma mochila pesada e finalmente coloca essa mochila no chão. Essa sobrecarga, sabe? O alívio, quando a gente está com uma mochila pesada, tira e bota no chão, o alívio é imediato. Pois é, se você se arrepender, buscar o Senhor sinceramente, você vai sentir também esse alívio imediato. O arrependimento não é apenas abandonar o pecado, é receber o descanso prometido por Cristo. A igreja precisa ser um lugar de acolhimento, tanto para os que se voltam ao Senhor, e é preciso que todos aqueles que se voltam ao Senhor, ao chegar na igreja, no templo, a igreja precisa ser receptiva com essas pessoas, entender o momento. E quem se arrepende precisa estar ao lado de Cristo e buscar viver em comunhão com Ele. Não pode se distanciar do Senhor. Eu me arrependi, vou voltar às práticas normais. Não pode ser assim. Eu vou dar uma ilustração aqui, porque isso tem acontecido com muita gente, tá? Tem gente que fuma, aceita Jesus e continua fumando. Sabe que precisa parar. A igreja não aceita pessoas que fumam.
A gente vai ficar no seu pé ali, ó. Não pode fumar, tem que largar o cigarro. Isso te faz mal para todo mundo que está ao teu redor. Então, a igreja não vai falar assim, não, irmão, vai aliviar, não. Continue fumando, que é bom. A igreja não vai falar isso, irmão. Não vai. Nós estamos na graça agora. Não vai. A igreja vai dizer, ó, pare de fumar, porque isso faz mal para você. No Brasil, o Ministério da Saúde está dizendo, pare de fumar, porque faz mal para você. Você imagina? O país está dizendo que você não pode fumar, a igreja vai permitir? De jeito nenhum. Então, você precisa tomar uma atitude de parar de fumar. Mas eu não consigo. Consegue. Claro que consegue. Começa arrependendo-se e buscando os meios para poder se libertar do vício. Você vai ver que é maravilhoso e você vai sentir essa graça do Senhor sobre a sua vida. Finalizando agora. Então, a igreja precisa ser um lugar de acolhimento para os que se voltam ao Senhor, mostrando que o arrependimento abre caminho para a paz, para a comunhão verdadeira, para a vida eterna. Que nós, aos sábados, às 9 horas da manhã, aos domingos, no nosso culto noturno, às quartas-feiras, quando nós estivermos aqui reunidos orando, possamos ser uma igreja receptiva. E você que ainda não é da Igreja da Promessa, faço um convite para você. Pensa numa igreja gostosa de congregar. Pensa num povo acolhedor, num povo que fica feliz quando você vem fazer uma visita. Pois olha, nós queremos orar com você, por você, e te ajudar a caminhar e servir ao Senhor. Estamos mostrando hoje essa mensagem de Zacarias, que nos leva a pensar em como é melhor servir ao Senhor e andar nos caminhos dele, em obediência, porque existe o outro lado, que é o de juízo, de castigo, e nós não queremos que você, nem ninguém, venha sofrer juízo nem castigo. Nós queremos que você receba misericórdia, graça, perdão, vida eterna. Por isso, venha caminhar conosco, venha servir ao Senhor conosco. Amém. E é importante, né, porque às vezes você fala assim, mas eu não dou conta, como o pastor Paulo colocou, né? Arrependa-se verdadeiramente, o Senhor te fortalecerá. Eu falo porque eu não nasci no berço cristão. Tinha algumas práticas erradas que precisaram de força, e eu falo hoje, não foi eu, foi Deus que me sustentou para abandonar algumas coisas que precisavam ser abandonadas para seguir uma caminhada com Cristo. E aí, pastor Paulo, talvez algumas pessoas hoje estão assim pensando, não tem mais jeito para mim não. Eu já me arrependi, como você, Eduardo, também já comentou, eu já me arrependi e não consigo, volto a fazer as mesmas coisas, eu acho que não tem mais jeito para mim diante de Deus não. E aí, pastor Paulo, quais são os pecados imperdoáveis? Talvez tenha alguém achando que Deus não vai perdoar ele mais por conta do que ele fez, né? Fala pra gente, quais são os pecados imperdoáveis? Que Deus não é capaz de perdoar, você quer dizer? Que Deus não é capaz de perdoar. Bom, queridos, é assim, é claro que essa pergunta merecia um estudo. De forma resumida, assim, pastor Paulo, 3 pontinhos, eu acho que são... Só para instigar a curiosidade. Só para instigar. Tá, então, assim, olha, a blasfêmia, ela, para ser cometida, é um dos pecados imperdoáveis. Para ser cometido, a pessoa precisa ir muito distante de Deus. Provavelmente você que está nos ouvindo não cometeu esse pecado. Se está se perguntando se cometeu, provavelmente não cometeu. Tem chance para você pode se aproximar do Senhor. Geralmente quem Deus não leva em conta o tempo de ignorância, não leva, tá? A pessoa fala lá um monte, leva um monte fala um monte de coisa lá que não deve, mas quando ela em sinceridade busca o Senhor, Deus não leva em conta isso. Agora, a partir do momento que você toma conhecimento da luz, da verdade, aí você precisa tomar realmente alguns cuidados, entre eles está não blasfemar. Depois que você conhece a Cristo, tem uma coisa chamada apostasia. E a apostasia é um outro pecado imperdoável. Mas para a pessoa apostatar, ele tem que abandonar Jesus, cara.
tem que simplesmente negar Cristo de todo jeito e sair fora e blasfemar. Ele tem que blasfemar. Para a pessoa cometer o pecado da apostasia, ele tem que ir muito longe também, muito longe, muito longe. Então, assim, a ideia tanto da blasfêmia quanto da apostasia, eu vou ficar nesses dois, assim, são duas coisas que podem impedir uma pessoa de alcançar o céu. Se você aceitar Jesus como Senhor e Salvador, arrepender-se dos seus pecados, você será salvo. Isso é importante você saber. Você crê em Jesus? Olha que bênção. Crer em Jesus é o primeiro passo, o passo mais importante. O restante, se você vier caminhar conosco, nós vamos te ensinar. É porque são passos que são importantes para você dar: batizado, tomar ceia, aprender a cantar, aprender a orar, pregar a palavra, se tornar um evangelista, um discipulador. Essa caminhada nós podemos te ensinar, te ajudar a caminhar com Cristo e se manter firme para não blasfemar e não apostatar da fé. Amém? Tá vendo? Tem esperança. E eu fiz um resumo disso que o pastor Paulo colocou aqui. O pecado que Deus não tem a capacidade de perdoar é aquele que não é apresentado diante de Deus suplicando perdão. Então, se não pedir o perdão, não tem como Deus perdoar, porque não pede perdão. Entendeu? Então, para Deus te perdoar, é só você pedir perdão. Arrepender-se, reconhecer seu pecado e pedir perdão para Deus. Muito bem. Pastor, então, nós passamos aqui pela lição, né? Aí eu vou te dar a oportunidade aqui, se o senhor tiver mais algum ponto que o senhor quiser destacar sobre a lição, e também, se eu falar, desafiar as pessoas, né? Qual o desafio que elas têm para a semana, para elas poderem realizar? Muito bem. Bom, agora é o fechamento. Então, preste bem atenção nisso. Quando nós refletimos sobre a mensagem de Zacarias, nós percebemos que Deus nos convida a termos uma postura dupla. A primeira postura, olhar para o passado com discernimento. E a segunda, voltar-se para ele com sinceridade. Essas duas coisas são importantes. Então, aprender com os erros das gerações anteriores não é apenas recordar falhas, mas permitir que essas lições transformem o nosso presente, fazendo com que sejamos fortalecidos no compromisso com a obediência e a justiça que Deus nos dá, nos ensina a praticar. Qual é o conselho como desafio que eu te dou? Reserve um momento para examinar sua vida, reconheça áreas que precisam ser corrigidas e busque arrependimento genuíno diante de Deus. Escreva ou mentalize aí os passos que você deseja mudar, peça ajuda do Senhor em oração e comprometa-se a caminhar em fidelidade no presente. Sabe qual é a promessa de Deus para nós? Volte-se para mim e eu me voltarei para vocês. Amém. Muito bom. É muito esclarecedor aqui essa oportunidade que nós tivemos aqui de poder estudar a lição com o pastor. E aí eu vou deixar a palavra aqui com o Edilo, se ele tiver algumas últimas palavras, se despedir do pessoal que está assistindo. Continue estudando essa lição, que coisas grandiosas o Senhor falará ao seu coração. Valorize a escola bíblica, seja um aluno assíduo, frequente, não fica só aqui na live, não fica só nesse momento, ele foi produtivo, foi maravilhoso, mas vai compartilhar isso com a sua igreja local, no sábado, 9 horas da manhã, bata cartão lá, um aluno assíduo, frequente, participante da escola bíblica, para a glória e louvor do nome do Senhor, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um forte abraço, até uma próxima, se assim o Senhor nos permitir. Pastor, agora nós consideramos que todo mundo tem condição de, no sábado, responder a pergunta na hora que o professor questionar, né? Só se assistir a live hoje com atenção. O bom da live é que você consegue voltar
Quantas vezes for necessário. fazer algumas anotações. Então, assim, dá para você entender a resposta de cada uma das 6 perguntas, das 6 questões que tem aí. Você consegue responder, comentar no sábado. E eu gostaria muito que você fizesse isso, porque é produtivo isso para o reino. Não é difícil, você viu que dá para a gente entender, olhar o contexto, fazer as aplicações normais para hoje, para o nosso tempo. Então, assim, é muito bom você estudar a lição. E qualquer dúvida, entre lá, deixa uma pergunta, os irmãos vão estar respondendo lá. Se você perguntar lá tem um local para comentário lá no chat? Tem comentário, pode deixar comentário. Então, se você fizer as perguntas lá, aquilo que você ainda não entendeu, ou que você quer, ou outras explicações, eles vão estar vendo a tua pergunta e respondendo lá com muita alegria, viu? É um prazer mesmo poder responder vocês. Mas só uma coisinha, eu quero aqui externar minha alegria, meu prazer, tá? De estar participando com vocês. É a primeira vez que estou participando com vocês aqui, em Montes Claros, Minas Gerais, tá? Norte de Minas. E espero que a gente possa ter outras oportunidades. Sim. Que Deus possa abençoar a todos vocês, possa abençoar a vida do pastor Edílio, do irmão Eduardo, do irmão Lucas, que está ali na sonoplastia, ali, cuidando de tudo aqui. Que Deus possa abençoar a cada um de nós. E eu desejo para todos um feliz sábado, né? Uma bênção de Deus aí, o estudo da lição. Nós agradecemos a todo mundo que esteve conosco aqui até agora, estudando essa lição, né, de número 5. Agradecemos ao pastor Paulo, porque ele está de férias e ele se dispôs a estar aqui, estudando com a gente, nos dando esse conteúdo, nos passando esse conteúdo, né? Agradecemos também ao pastor Edílio, que está junto com a gente aqui nessa luta no Ministério de Ensino aqui na convenção. E agradecemos a você que assistiu com a gente aqui até agora. Como o pastor disse, qualquer dúvida que você tiver, você pode deixar nos comentários. Nós vamos responder. Se a gente não souber, nós vamos mandar para ele. Pode ficar tranquilo que a resposta vai chegar. Pode deixar a sua pergunta aí, tá? Nós agradecemos a todo mundo e é isso aí. Na próxima semana, nós vamos estudar a lição de número 6, o Deus que encoraja, seguindo agora no livro que a gente começou hoje, que é o livro de Zacarias, tá bom? Até mais, muito obrigado a todos.